E aí, jovens, como vocês estão? Eu espero que bem. Final de ano chegando, 2021 tá logo ali. Vamos falar um pouco sobre como será o hardware em 2021. Na verdade, especular um pouco. Quem sabe é melhor, né? Esse ano foi bem complicado. Todo mundo sabe, todo mundo tá cansado de saber o que aconteceu, o que não aconteceu. E para quem vive no mundo dos PCs, para quem gosta de PCs, foi um ano extremamente complicado devido à alta agressiva dos preços em tudo enquanto é tipo de segmento. O que assustou muita gente e o que incrivelmente trouxe muita gente para esse lado também. E que timing, né? Enfim, em 2021 a gente ainda não tem um vislumbre de alguma melhora, pelo menos a curto prazo. Então o que a gente pode fazer mesmo é especular. Pelo menos a gente sabe que provavelmente terão o lançamento das placas mainstream, tanto de AMD quanto da Nvidia. E isso pode dar uma chacoalhada no mercado, já que elas vão entrar numa faixa de preço um pouco mais competitiva, que é onde a maioria da galera compra as placas, né? Então talvez isso dê uma mexida nos preços e dê algum tipo de melhora pra gente. E não foram só as placas que aumentaram, praticamente tudo relacionado a PC subiu de preço. E é aí que eu entro para você com uma recomendação que eu sempre falo no Twitter, inclusive se você não me segue ainda, segue lá, que é sobre o nosso querido AliExpress. Esse site pode te ajudar a dar uma bela economizada no setup. Acredite em mim. Muitas dos periféricos e alguns hardwares que eu tenho aqui, eu comprei lá. E que se eu fosse comprar aqui no Brasil, seria basicamente o dobro do preço. E a gente sabe o quanto o hardware aqui no Brasil é caro. Inclusive tem determinadas peças que você não encontra mais aqui no Brasil. Por exemplo, como o Ryzen 2700, 2600, e que lá tem um preço bastante competitivo. E eles podem te ajudar a montar uma máquina forte, eficiente e gastando bem pouco. Se você nunca comprou lá, dá uma pesquisada. O que não falta é material sobre o AliExpress, sobre como comprar, sobre taxas, entrega, reembolso, etc. Então acho que seria bem válido você aprender sobre isso para tentar dar uma economizada um pouco no seu setup. Porque comprar as peças nos preços que estão aqui hoje é bem complicado. Eu, assim como muitos de vocês, preciso de uma GPU nova. Quem me acompanha no Twitter sabe. Até esses tempos atrás eu tentei comprar uma, não consegui devido a bots e pessoas que boletam placas e não pagam. E infelizmente eu não consegui comprar. Espero que no ano que vem as coisas melhorem um pouco, com essas placas mainstream vindo para o mercado, e eu consiga pelo menos fazer um upgrade. Porque a minha placa hoje em dia já não leva mais o que eu quero jogar, e que provavelmente para o futuro ela também não vai aguentar. Então eu espero que nesse ano agora eu consiga finalmente fazer o upgrade que eu tanto quero. E vocês, jovem, que tem dúvidas sobre como montar PCs, quais peças escolher, se você está fazendo uma boa escolha, se você está fazendo uma boa compra. A minha conta, como diversas outras lá no Twitter, Observatório de GPU, CPU, PC Build, nós damos dicas sobre como você fazer essas escolhas. Eu não sou nenhum especialista, mas sobre o que eu sei, pelo menos eu tento passar para tentar ajudar as pessoas. Então se você tem dúvidas em alguma coisa, me manda uma DM lá, que se tiver ao meu alcance, eu vou tentar te ajudar. Então é isso, jovens. Espero que esse ano 2021 seja melhor pra gente, melhor pra todo mundo. Eu vou tentar produzir um pouco mais pra esse humilde canal aqui, tentar dar uma levantada nele. E é isso. Nos vemos no ano que vem e boas festas pra vocês. Um abraço pra vocês aí. Até mais.